Bem, um dos principais motivos pelos quais eu criei esse canal foi justamente para ajudar as pessoas a retomarem o sentido da sua vida, não somente através da exclusão das redes sociais ou de uma reflexão maior sobre o que as redes sociais fazem como um todo, mas sim porque eu vejo que muito dos nossos sofrimentos, muitas das nossas angústias e até mesmo ansiedades são causadas por motivos tão banais que chegam a ser muito simples de serem resolvidos. Obviamente, se você é uma pessoa que sofre de ansiedade crônica ou até mesmo tem depressão ou surtos de pânico ou coisa do tipo, o ideal é que você procure um médico para isso e não um vídeo no YouTube. Seria muita pretensão minha falar que o seu problema em si é fácil, mas é fácil de se resolver, mas muitos dos problemas das pessoas mais comuns são fáceis de serem resolvidos se essas pessoas elas perceberem a realidade como um todo. O que eu estou querendo falar aqui, o abuso das redes sociais como maneira de se viver, como parte fundamental da sua vida, gera algumas comparações e gera certo sentido de valoração na sua vida com base nas vidas alheias. O que queremos dizer com isso? O que é o que eu quero dizer com isso? Quando você pega um feed de uma pessoa que vive para vender conteúdo no Instagram, que vive para obter like no Instagram, vive para expor a sua vida de uma forma mais contundente no Instagram, basicamente essa pessoa ela é pré-montada para viver dentro do Instagram. Ela é fruto de uma rede social onde quanto mais você expõe a perfeição, mais bem recompensado você é, enquanto você não. Entende? Você é uma pessoa que vive uma vida comum, você tem que encontrar graça e sentido na vida comum que você vive. E não comparações. Até mesmo porque a pessoa que está ali dentro da rede social, o perfil que está dentro da rede social, ele é milimetricamente feito para que seja perfeito, que não tenha erros. E a vida da gente tem erros. Então preste atenção. É necessário que você se instale na realidade para que boa parte das suas aflições sumam. Eu não estou dando uma de coach aqui ou coisa do gênero. Eu quero apenas que você reflita durante 2 ou 3 minutos como você pode melhorar isso, certo? Conforme eu falei, muito do sofrimento, ansiedade, até mesmo a falta de controle que a gente tem é causado justamente pela sobrecarga de informação que nós temos diariamente quando utilizamos as redes sociais. Reels do Instagram, shorts do YouTube preenchem a gente de informação inútil e tiram o senso de medidas e proporções que são reais na vida. É isso. Aquilo ali é feito para dominar você, para manter você escravo do sistema, para manter você escravo do algoritmo. Quanto mais tempo você passar dentro de uma rede social, maior é a sua perda de tempo e principalmente perda de sanidade mental, certo? Foca nisso, é como eu sempre falo, já é o terceiro vídeo que eu falo aqui e é a mais pura verdade. As únicas duas indústrias em que os seus clientes principais são chamados de usuários são a de tráfico de drogas e de redes sociais. Não seja escravo, seja dono da sua própria percepção, seja dono da sua própria vida. A melhor forma de você viver a sua vida e melhorar a sua vida é ser dono da sua vida. Tem que deixar de ser escravo, não seja mais escravo de rede social, não seja mais escravo de opinião alheia, muito menos de comparação. É objetivo, isso aqui é um objetivo. É o mais direto possível que eu consigo falar sobre isso. E como eu falei antes, se instalar na realidade é um mecanismo que a gente tem para conseguir viver uma vida um pouco mais tranquila. A vida simples e a vida cotidiana ela pode ser repleta de prazer quando você busca um sentido naquilo. E muitas vezes a gente até acha um sentido, mas um sentido que tem, como eu posso dizer, amores desequilibrados, não tem ordenamento naquilo. Isso aí a gente vai tratar até em outros vídeos, como ordenar melhor as paixões, certo? Então, vou estudar mais sobre isso, vou processar, sintetizar e trazer aqui mais conteúdo sobre como ordenar as paixões. Porque uma vida ordenada é uma vida em paz, e uma vida em paz é uma vida mais próspera, é uma vida com maior sentido, certo?
Mas para a gente se instalar na realidade, a gente vai precisar seguir 3 passos. 3 grandes tópicos que, por si só, já vão melhorar a sua vida, cada um deles, de uma forma muito objetiva. O primeiro tópico é autopercepção, senso de realidade. O que quer dizer autopercepção? Muitas vezes a gente se vê em situações em que as expectativas criadas em cima de uma suposição, em cima de especulações, em cima da sua mente cansada ou sobrecarregada de informação, traz angústia, traz desespero e traz ansiedade. Muitas vezes uma crise de ansiedade é ocasionada por um simples fato, uma simples suposição que a sua mente criou e você nem se deu conta, algo que ainda nem aconteceu. Então a autopercepção, ela vem para isso. Ou seja, é necessário você viver e ver a realidade nua e crua. Não viver excesso de futuro nem excesso de passado, mas sim perceber a sua realidade, parar ali por 10 segundos e olhar onde eu estou, com quem eu estou, o que eu tenho nos meus bolsos, o que eu carrego dentro de mim, como eu me sinto. Isso é surrupiado diariamente pelas redes sociais. Sempre que você pega o seu feed, você perde esse senso de proporções e medidas porque você não foca em você, você foca nos outros. Nesse momento você tem que focar em você, certo? Você tem que ter a sua percepção recuperada, ou seja, em que ponto você está, como as coisas afetam você, como afeta o seu humor. Se não está bom, o que é que você está fazendo para melhorar o que não está bom. Se está ruim pela sua culpa, aí culpa sua, não é culpa sua. E o principal da autopercepção para a instalação na realidade é o seguinte: foque sempre nas soluções e não nos problemas. Pode parecer muito fácil falar isso, mas se você foca no problema em si, você não gera solução, você não gera resultado. Por mais doloroso, por mais custoso que seja, tente pensar em uma solução. Bote a sua mente para funcionar. Recupere as rédeas da sua vida. Não seja mais escravo, certo? Segundo grande ponto para a instalação na realidade, para se instalar na realidade e ter uma vida com mais sentido, é o autoconhecimento. Por que eu falo que é autoconhecimento? Muitas vezes, alguns comentários que nós ouvimos afetam diretamente o nosso humor. Mas por que afetam o nosso humor? Certo? É uma pergunta um pouco retórica. Por exemplo, se alguém fala que você está gordo e você está gordo, por que você se irrita com isso? É só uma percepção da realidade. O que você pode fazer para mudar essa situação é uma questão sua. E eu não quero dizer aqui que, ai meu Deus, eu sou contra gordo ou contra magro. Não, muito pelo contrário. Você tem que ter noção daquilo, você tem que ter noção do que você é. Você é o que você é e não o que as outras pessoas falam. Muita gente não vai entender essa mensagem aqui. Eu também não faço tanta questão de ser tão claro assim, porque a verdade é que seus olhos nunca enxergaram direito. Você ainda está percebendo a realidade pela primeira vez agora. Mas você é o que você é, não o que as outras pessoas falam e nem muitas vezes o que você percebe de você próprio. A gente tem falsa percepção de nós mesmos. Por isso que é necessário ter uma autopercepção, ter uma capacidade cognitiva de perceber quem você é, o meio que você está, o que você está sentindo, sem vieses atrapalhando, certo? Então tenha autoconhecimento. Se você tem alguma característica que você não gosta, procure melhorar isso. Se você tem alguma característica que você goste, procure valorizar isso. Procure se desenvolver em cima do que você tem de ponto forte e também melhorar os seus pontos fracos. O que eu sou de bom e o que eu sou de ruim não é algo que vem de fora para dentro, mas sim algo que vem de dentro para fora. Como eu disse, você é o que você é, não o que as outras pessoas dizem ou o que as outras pessoas acham. E atrelando o autoconhecimento com a autopercepção, você vem para uma reflexão um pouco maior, de um nível um pouco superior, uma primeira derivada, vamos dizer assim, que é o seguinte:
o que me irrita e por que me irrita. Algumas coisas você vai ficar irritado por pura e simplesmente falta de percepção, falta de entendimento, falta de clareza. Você tem todo o direito de ficar irritado se algo na sua vida não está correto, ou melhor, se não está do jeito que você queria. Mas o que você está fazendo para mudar? Se você está fazendo algo para mudar aquilo, é só uma questão de tempo. Dê tempo ao tempo, não seja ansioso. Se você não está fazendo nada para mudar aquilo, mude isso. Comece a fazer algo para mudar aquilo. Se você não tem condições materiais, não tem condições físicas, mentais ou qualquer coisa que seja, procure ajuda. De preferência um médico especializado, em especial para problemas mentais, se você tiver algum problema mental. Mas se não, comece agora, não deixe para amanhã, comece a fazer as coisas para você se tornar uma versão melhor de você. Não seja escravo, lembre-se disso sempre, não seja escravo. Seja dono da sua verdade, seja dono da sua vida, viva a sua vida. A melhor forma de melhorar a sua vida é vivendo ela, dando sentido a ela, busque sentido nas pequenas coisas, certo? E o terceiro ponto para a instalação na realidade é o seguinte, é o raciocínio e a interpretação. Por que o raciocínio e a interpretação? Porque com a autopercepção e com o autoconhecimento você consegue perceber as coisas de uma forma mais fácil. Você tem que ajustar o seu raciocínio para isso, certo? Como eu falei, o motivo da minha ansiedade, o motivo da minha depressão, o motivo do meu problema, eu consigo perceber quando eu me conheço e quando eu percebo o meio que eu tô. Não adianta sofrer sem sentido se você não busca a resolução daquele problema. Se você não sabe a origem daquele problema e principalmente por que aquele problema é um problema. Tudo aquilo que a gente percebe, todo o raciocínio, toda a interpretação da situação, ela desemboca em duas grandes perguntas. Ou melhor, em uma única grande pergunta que pode ter duas respostas. Aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sofrendo, é uma falsa percepção do que eu estou esperando, é uma projeção, é uma sombra ou uma realidade. Muitas vezes a gente projeta sombras em cima do nosso sofrimento, porque a gente está muito mais atrelado à consequência do que ao próprio fato. Muitas vezes a consequência nem sequer aconteceu, mas você já está sentindo ela. Isso se chama ansiedade. Você tem que focar em não deixar a ansiedade dominar você, certo? Muita gente não vai entender isso agora, mas e também é um pouco complexo desenvolver isso. Mas viva o presente, certo? Não sofra por ansiedade. Ah, eu tenho uma prova daqui a um mês. Como eu estou condicionado hoje. Eu sei o assunto daquela prova, é uma prova de esforço físico. Eu estou bem condicionado fisicamente. Não estou. Se eu não estou, por que eu não estou? Faltou treino? Eu posso melhorar isso? Eu tenho tempo para melhorar isso? Alinhe suas expectativas com o que é real. Não crie hipóteses, tanto positivas demais quanto negativas demais. Viva a realidade, se instale na realidade. Não viva realidades alheias, viva a sua realidade. Certo? A sua percepção ela tem que ser ajustada à sua realidade. Ou seja, o seu autoconhecimento, o que você sabe de si próprio, o que você sabe do ambiente que você vive, do que te cerca, tem que gerar, por meio de um raciocínio ajustado a essas situações, uma realidade de fé e fato, a realidade que te cerca, não que existe na rede social ou no Instagram, certo? A sua percepção ela tem que ser ajustada para a sua realidade, não distorce ela. Foca em você próprio. A melhor forma de você viver a sua vida, de melhorar na sua vida, é vivendo a sua vida, não a vida de terceiros. Se o problema não tem solução, o porquê ele não tem solução? É algo que depende de você, é algo que não depende de você? Pense sempre o seguinte: Deus, me dê condições de resolver aquilo que eu posso resolver, me dê condições de lidar com aquilo que eu não posso resolver e principalmente me dê clareza para distinguir uma coisa da outra. Não adianta sofrer por algo que você não pode resolver
E também não adianta desistir de algo que você pode resolver. O seu autoconhecimento, a sua autopercepção, a sua cognição, o seu raciocínio tem que fazer isso, tem que casar para que você se instale finalmente na realidade e pare de sofrer tanto. Não somente questões de depressão, não somente questões de ansiedade, mas questões diversas. As redes sociais, elas estão transformando você em escravo. Não seja escravo, seja dono de si próprio. Perceba você, o seu local no mundo e tudo mais. Pode parecer uma grande besteira isso que eu estou falando aqui, talvez seja. Eu não vejo assim. Mas as próximas gerações sofrerão muito com as redes sociais. Em especial com o Instagram ou com qualquer outro que venha no lugar. Porque há ciclos. Lembre-se sempre dos ciclos intergeracionais. Os comerciantes, guerreiros, servos e reis. Qual desses ciclos você está hoje? Com certeza, tempos fortes geram homens fortes. Lembre-se disso. Isso é o que eu tenho para falar por hoje. Essa é a minha contribuição. Abandone as redes sociais, abandone essa vida moderna que eles estão te empurrando. Seja mais você, seja dono de você. Não deixe que outras pessoas comprem você.